O anime se inicia com um garoto pedindo para sair do seu emprego. A oficial da guilda, impressionada, fala se aconteceu algo ou alguém está incomodando. O caçador Kikuru Madan soube de um casamento de um amigo. Ela questiona se esse é o motivo. Kikuru responde que tem apenas 20 anos, que casamento é algo que está fora do seu alcance. Mas, depois disso, percebeu que nunca teve um relacionamento. Desde criança, tudo o que fazia era obter habilidades para derrotar monstros, até completar seus 18 anos. Nunca teve descanso. Ela fala que ele está registrado há 2 anos e por isso não poderá receber indenização caso ele saia. Kizuru trabalhou por tanto tempo, mas nunca teve um tempo para gastar com seu dinheiro. Uma garota artista marcial surge num local chamada Hitamuki, se apresentando para o Kikuru. A oficial da guilda oferta uma missão a Kikuru. Os dois concordam e ela disse que vai dar o seu melhor. Se dirigindo à floresta de Mibuki, Hitamuki o chama de senhor, mas ele pede para que chame pelo seu nome mesmo. Ela diz ter 18 anos de idade. Kikuru fala se ela não sente um vazio fazendo um trabalho tão sanguinário. Hitamuki disse não afetá-la em nada, considerando o tanto de pessoas que ajudou por todos esses anos. Ela sente um cheiro de monstro e eles vão até o lugar, só que se deparam com slimes. Bem prevenido, o caçador já prepara sua estratégia, mas a garota já foge dos seus olhos, cumprimentando as slimes e levando um ataque repentino. As criaturas tentam ficar grudadas ao seu corpo. Kikuru, meio bravo, fala que as slimes são as mais inferiores do nível mais baixo. Como ela caiu nessa? Então ele é obrigado a retirar as slimes, mas pede que a não processe por isso. Com muita vergonha pelo que está fazendo, ele pede até desculpas porque tocou sem querer em um certo lugar. Hitamuki pode ser um pouco desastrada, mas ela tem uma habilidade excelente de reconhecimento. Kikuru fala que ela nunca deve baixar a sua guarda, pelo contrário, deve seguir suas orientações e lutar como ele, atraindo os monstros para uma armadilha e atacando pelas costas. Um urso apareceu e Kikuru fala que ele irá atacar primeiro, achando que ia se dar bem, só que não dessa vez. O urso agarra ela, mas Kikuru rapidamente insere um ataque com sua flecha. Voltando ao centro da guilda, Kikuru fala que decidiu largar o seu emprego atual e definir seu curso para uma vida desconhecida. Só que antes disso tem a intenção de conhecer mais pessoas do mesmo jeito da Hitamuki para um possível treinamento, se tornando seu futuro sucessor. Uma nova recruta para a surpresa do Kikuru surge, a feiticeira branca, Maidena Angers. Ela também é novata, por favor, cuide dela, disse a oficial. Criando um sucessor, fica mais próximo da sua aposentadoria. Ao contrário do que pensa, Kikuru já vai logo avisando que não sente interesses românticos nenhum por ela, despertando seu ódio por ele. No festival, enquanto uns namoravam, outros se divertiam, o jovem caçador ficava encarregado de proteger as instalações durante todo o seu dia. Mas a partir de agora, o seu objetivo de vida é desfazer tudo isso e arrumar o sucessor de uma vez. Kikuru ficará encarregado da missão de treinar as garotas. Indo em busca de uma nova aventura, faltou uma integrante no grupo, que chega super atrasada no local. Seu nome é Eisne, que vai correndo atrás deles. Ouvindo seus conselhos de experiência em batalha, Kikuru pede para que fiquem dessa vez muito ligadas no que pode acontecer, referente às slimes. Enquanto Hitamuki novamente é encurralada pelo monstrinho, Kikuru propõe um treinamento hoje, por isso fica atento na hora de agir. Não tem jeito. Ele teve que quebrar a emboscada devido ao feito da Hitamuki fracassar com as slimes novamente. Ele corta o núcleo e pede para que ela pare de ficar gritando. Meide percebe que ele está courado, o chamando de safado. Usando sua magia, Meide cura rapidamente a Hitamuki. Impressionado com a magia de cura, Kikuru pensa que já trabalhou com outros magos brancos, mas que ela superou em curar alguém tão rápido. A mesma se gaba de ser uma maga de level muito elevado. Além disso, Meide cobra o seu serviço, deixando a Hitamuki surpresa com sua atitude mercenária. Aparece uma Mega Slime, dessa vez mais difícil ficará acertar o seu núcleo. Só que para surpresa de todos, Hitamuki desperta o seu poder, coisa que poderia ter feito desde o começo, mas enfim. A Slime não consegue atingi-la e vai em direção à Maga Branca. Kikuru o ataca e consegue salvar Meide a tempo. Mesmo sendo um grande caçador, está difícil lidar com 2 pessoas. Ele nunca lidou com um grupo antes. Mesmo não tendo sucesso ao derrotar a Mega Slime, o grupo retorna à base. Meide agradece a Kikuru por tê-la salvado, só que Hitamuki se sente culpada por tudo que aconteceu desde então. Pelo jeito ficará difícil o protagonista se aposentar com essas novatas.
Um homem chamado Will Tail estava se despedindo de todos porque agora ele é um caçador aposentado. Sonho esse almejado pelo nosso protagonista. Sua situação piora porque como o caçador principal não vai mais exercer as suas funções, tudo ficará nas costas do Kikuru. Mais 2 membros novos para a guilda do jovem caçador, uma cavaleira e uma feiticeira Dark. A feiticeira se chama Toshiko Dana, que já demonstra uma preguiça e tanto não querendo trabalhar. Kikuru diz que não quer perder tempo com novatos assim, que nem querem mesmo melhorar a si mesmos. Toshiko puxa ele e fala que por mais que odeie esse fato, não tem outra escolha a se fazer e que irá acompanhá-lo. Na floresta, por mais que tenha pessoas novas ao seu lado, uma falta habilidade e a outra motivação. Hitamuki fala que dessa vez não vai dar mancada. Ótimo, assim eu deixo meu trabalho para você, disse a folgada da Toshiko. Meide não irá comparecer a essa quest devido às suas aulas e porque estava muito exausta da missão que houve antes. Ao contrário da Hitamuki, que por mais que seja desastrada, não cansou durante esses 3 dias. Kikuru desconfia se essa pode ser uma das suas habilidades da garota fera. Hitamuki sente um cheiro de monstro, mas aquele mesmo urso perturbado humilha ela novamente. Kikuru não fica impressionado, já esperava que isso fosse acontecer. Ele pensa que seria uma boa hora da Toshiko, sim, demonstrar sua magia. Só que ela mal foi correr e já ficou lesada. Desse jeito vai ficar difícil pro Kikuru. Ele fala para Hitamuki que desse jeito de querer resolver tudo na hora, sem planejamento, provoca esse tipo de situação. Somente aqueles que podem fazer o seu trabalho têm o direito de cuidar dos outros, mas ela mal cuida de si próprio. E se você não consegue fazer ao menos isso, o trabalho dos outros se tornará um incômodo. Kikuru realmente gosta dela, por isso disse essas críticas. A mesma coisa deve ser para Toshiko, mas ela pensa como todo trabalhador. Só estou aqui pelo salário. Kikuru fala que se ela quiser colaborar com alguma coisa, que agora é a sua chance. Coelhos que parecem amigáveis, mas no fundo são muito nervosos, aparecem, solando a Hitamuki. Toshiko fala que, claro, o urso apareceu no território deles, por isso é difícil lidar quando você sabe o que está acontecendo dentro de suas mentes. Além disso, ela cuidava de coelho no ensino médio. Todo esse discurso lindo caiu abaixo com um soco levado repentinamente pelo animal, a deixando muito nervosa. Kikuru observa qual magia vai usar. Uma espécie de raio em direção aos roedores. Seu poder é ótimo, mas sua reflexão é muito lenta. Insatisfeita de só ela querer lutar, fica reclamando pro caçador que argumenta que cuida deles porque está procurando alguém que o substitua. Toshiko fica decepcionada porque achava que ele era uma pessoa carinhosa, se propondo a ajudar. Mas não, Kikuru não passa de um ser egoísta na cabeça dela. Perguntando a Hitamuki o que ela acha disso, a ver sendo pegada pelos coelhos de uma forma que um tanto muito errada. É isso mesmo que pensou, esses coelhos fizeram isso. Sim, até mesmo a Toshiko não escapou deles. Nossa maga ficou pé da vida aumentando seu poder absurdamente, dizendo que ia queimar toda a área. Na cidade central, Toshiko faz uma declaração dizendo que enquanto ela e Hitamuki estavam sendo atacadas pelo coelho, que Kikuru não fez absolutamente nada. Enquanto a discussão ia começar, a cavaleira chamada Hanabata Nokins dá as caras, cumprimentando a Meide e seu novo senpai. Ela demonstra ficar muito preocupada com o que aconteceu com as suas parceiras. Toshiko fala pro Kikuru que, como pode ver, a nossa cavaleira é muito séria e com facilidade de se irritar, mas que suas habilidades são extremamente eficazes. Hana pede a Kikuru para colocá-la na linha de frente, agora sim, e isso deixou o nosso caçador muito empolgado. Se realmente ela for tudo isso, sua aposentadoria logo vai chegar. Hana é filha de um dos cavaleiros mais fortes da cidade, mesmo ela achando que isso não importe muito. Seus servos pedem a Kikuru que a proteja com todas as forças e que é de total sua responsabilidade. No caminho para mais uma missão, ele fica com raiva porque a Toshiko faltou só para jogar videogame, mas a Hana fala que quer brigar por ela também. Ela pode ser preguiçosa, mas na verdade é uma garota carinhosa e gentil. Dessa vez Kikuru está mais esperto e assim que a Hitamuki fareja e sente a presença de um monstro, para que não aconteça aqueles incidentes novamente, ele mesmo acaba com qualquer tipo de monstro que ela encontrar. Hitamuki diz que assim como ela vai ganhar experiência de combate, um monstro javali surge de repente, mas Hana mostra sua técnica e o derrota no mesmo instante, pedindo até desculpas por entrar na frente do seu senpai. Mas está ótimo, Kikuru fica muito satisfeito e Hitamuki fica admirando a sua força.
mas também pensa o quanto está sendo uma inútil. A cavaleira diz a ela que muito pelo contrário, se ela não tivesse essa habilidade de sentir os monstros, que ficaria mais difícil encontrá-los. Aparecem diversos javalis para confrontá-los. Os dois descem a ladeira com Kikuru, explicando que animais de 4 patas ao fazer isso também cairão porque não terão equilíbrio. Hitamuki, inútil como sempre, é encurralada pelos javalis. Hana fala que irá acabar com todos, ativando seu modo frenesi. Só que Kikuru, achando que ia ser um poderoso desfecho, fica meio confusa porque a Hana mais parece que ficou meio estranha. Parece até outra pessoa, mas ainda continua muito forte. Os javalis não têm o mínimo de chance. Do nada depois ela fica atraída pelo Kikuru abraçando ele. Agora ele entendeu quando ela disse que ia ser hostil e gentil. Mesmo assim, o destaque de hoje foi para a Hana, que livrou a população de uma futura ameaça daqueles monstros, apesar de ficar meio pirada por causa do seu frenesi. Kikuru pensa que na cabeça dela, ela acha que lutou bravamente, mas foi muito entre aspas. Ele acha que deve contar a verdade para Hana, já que seus empregados sabem disso e ficam calados, mas decide esperar mais um pouco para ver o que vai acontecer. Depois de cuidar de 4 recrutas e se esforçar tanto, ainda não ganhou nada com isso. Kikuru mais uma vez trabalhou sozinho o tempo todo. Ele acreditava que no mínimo as pessoas poderiam compensar as outras se unindo, mas não. Seu fardo aumenta a cada dia que passa, mesmo obtendo o aumento do número de pessoas. Se continuar assim, verei vocês como inimigas. Meide fala que é somente uma curandeira, por isso o trabalho deles é lutar contra os monstros. Kikuru fala que mesmo assim ela precisa se defender, ou terá que escolher infelizmente quem salvar. Hana diz que em relação aos monstros consegue lidar com eles, o que é verdade. Kikuru não tem nada a reclamar. Ele diz a Toshiko que ela não é tão sensível. Kikuru diz que elas terão um dia de folga amanhã. Hitamuki não aceita e fala que ainda está cheia de energia. Ele fala que isso ainda vale para ela também porque está lutando há 5 dias seguidos. Mas as 4 bem que poderiam sair juntas e se divertir se quiserem. No dia seguinte, Hitamuki é a primeira a chegar, em seguida a Hana. Ela diz que se adiantou demais e está esperando 1 hora antes. Chegando a Toshiko dizendo que não quer se envolver no clube dos melões. Hitamuki elogia a roupa da Toshiko, ao contrário dela que diz que ela está muito vulgar. E por último chega Meide, com 2 garotas do seu lado. Ela diz que é um encontro saudável entre garotas, que não tem com o que se preocupar. Tudo bem, realmente é verdade, mas se comporte como um anjo, disseram elas. As pessoas do conselho são realmente bem rigorosas, mas finalmente as deixaram. Toshiko fala que deve ser horrível depender do conselho para tudo, mas admira o seu senso de virtude. Toshiko pergunta por que elas a chamaram de anjo, mas Hitamuki fala que deve ser porque ela é tão fofinha quanto um anjo. Meide fica nervosa e fala que se elas não pararem de fazer tantas perguntas e provocações, que irá para casa. Toshiko fala para ela se acalmar, porque pelo menos fica tudo equilibrado. Enquanto isso, Enome entrega os documentos ao Kikuru. Ele fala que tem algo incomodando. Número de mortes das guardas das províncias do último mês são 17 homens e 9 mulheres. Seria indiscreto dizer que é normal, mas as mulheres estão entre as vítimas. Questiona Kikuru. Ele diz a Enome que se sente estranho com a forma como os monstros lutavam contra as garotas. Em particular, a obsessão com Hitamuki é estranha. Simplificando, eles fazem coisas erradas com ela, deixando a Enome com vergonha ao saber disso. Essa é uma visão minha, mas eles a tratam como se ela fosse uma refeição. Monstros vivem de mana e de poder mágico, contido em plantas e criaturas vivas. Eles atacam as pessoas para obter mana de sua carne e fluidos corporais. A mana da Hitamuki é especial, por isso que não querem consumir de uma só vez. Kikuru pensa se existe mana boa e de má qualidade, mas pensando sobre tudo o que eles fizeram, pode ser verdade. Kikuru fala que não gosta muito de se socializar, mas procura conexões e ainda está pensando mesmo durante os fins de semana, quando diz que irá largar seu emprego. Enome fala que de maneira alguma não é incomum que as pessoas se comportem de maneira diferente do que pensam, por isso não vai contra seus princípios. Kikuru fala que se começarem a ignorar isso, a Toshiko pode chamá-lo de golpista desistente. Comendo seu bolo, Hitamuki pergunta se eles têm o costume de virem a esse lugar. Toshiko, mais esperta, quer saber sobre suas vidas amorosas. Hana diz que nunca teve esse tipo de coisa, pois sua família é muito rígida. Meide fala como é uma serva devota, não tem como se envolver com alguém. A Hitamuki não tem tempo para essas coisas, porque seus dias foram focados sempre em treinamento. Toshiko fala que é basicamente uma reclusa, por isso está no mesmo barco. Toshiko diz que bem que ele poderia ficar com uma de nós, deixando as meninas envergonhadas. Ligando para o Kikuru perguntando sobre isso, ele diz com certeza Enome. Ela fala porque ele disse seu nome. Kikuru diz que é um efeito mágico,
que pode silenciar várias mulheres. Se despedindo do passeio, Hitamuki gostou muito de ter saído com elas, e que talvez poderiam pedir ao Kei para se juntar na próxima vez. Inome pede gentilmente que sua substituta na recepção da loja fique enquanto ela vai investigar depois das dúvidas de Kikuru em relação aos monstros. Hitamuki pergunta ao Kei se ela pode entrar na zona de perigo. Ele diz que contanto que ela tenha permissão e um guarda, sem problemas. Inome fala que pode usar magia bem simples e defensiva. O seu trabalho hoje é nos afastar dos monstros mais fortes e lutar contra os mais fracos. Kikuru pede a relação dos monstros que a Hitamuki encontrou. Inome diz ao Kei que irão investigar o comportamento travesso dos monstros. Mas como irá fazer isso? Ele diz que basta apresentar a Hitamuki. Não iremos amarrá-la ou jogá-la como isca, pois ela sempre acaba sendo pega pelos monstros, e que se fosse para escolher uma parceira dentre as 4 garotas, ela é 1000 vezes melhor. Kikuru é o principal atacante, então não precisa de poder de fogo. Apesar de ser um atacante de longo alcance, raramente é ferido. Então, não precisa de um curandeiro, mas precisa muito de reconhecimento, e não pode copiar essa habilidade, sendo que essa habilidade seria única, ou seja, seria como um caçador e a fera. Ela pode parecer muito desastrada, mas está sempre alerta. Se Hitamuki fosse um inútil, já teria descartado, mesmo ela sendo sempre descuidada. Kikuru pede a Hitamuki que saia do buraco onde fica uma serpente. Não precisa entrar em pânico, ela não é venenosa, mas possui 2 cabeças. Inome, vendo a forma como a serpente começa a agir na garota gato, fica impressionada porque elas agem muito estranho. Ela fala em alto tom que já entendeu o que aconteceu, mas agora o mais importante é que a salve o mais rápido possível. Kikuru pede que ela fique calma. Indo em direção a Hitamuki, outras cobras atacam a Inome. Ela pensa que se o Kikuru chamar, não poderá resgatá-la. Kikuru sente Inome conjurando um feitiço, mas a cobra faz algo muito errado com ela. Kei está em choque e muito atordoado com o ocorrido. Ele sente muito pela situação. Enquanto Kei pensa que esses monstros são muito perturbadores, mesmo assim ele não para de olhar. A salvando das serpentes, percebeu que durante toda a batalha não tirou os olhos dos melões da Inome, nem por um segundo. Apesar de tudo, ninguém foi ferido. Só faltou salvar a Hitamuki. Me promete não me processar se eu tocar em você, porque a situação aqui tá tensa, disse Kikuru. Voltando à cidade, Esne percebe que Inome trocou de camisa. Descobrimos que Esne é filha da Inome, que diz ter 31 anos. Mas o principal problema é que, embora pudesse evitar, ele acabou com uma mulher casada na ausência do marido. Agora estou me sentindo tão imoral com isso. Tudo começa com um check-up médico da guilda. No início do ano, pela conclusão, a última pessoa a ser examinada pelo médico passou para a próxima rodada de check-ups mais cedo. A enfermeira chega desesperada procurando pelo doutor e pede para o Kikuru ajudá-la a encontrá-lo, porque caso contrário será demitida. Ele diz que os examinadores são os guardas e que facilmente reconheceriam seu rosto. A enfermeira elfa diz cobrir seu rosto e sua cabeça para que não desconfie. Olhando no espelho, pensa que parece mais um paciente do que um médico charlatão. Kikuru diz que não está familiarizado com coisas técnicas como médico. Ela responde para que não se preocupe porque a maioria das pessoas examinadas são todos jovens na adolescência. Ou seja, fica bem difícil eles terem doenças graves. Só que para a surpresa dele, ele não esperava que as pacientes seriam a Hitamuki, Toshiko, Meiji e Hana. Agora mais um motivo para querer que não seja descoberto. Assim começa a rotina de exames do Dr. Kikuru Madan. Ele estava meio abalado no início, mas terminou de medir o seu tamanho, peso, visão, pressão arterial sem incidentes. A enfermeira resume isso, vai cuidar do restante, pelo menos irá conseguir evitar mais problemas. Só que ele vai ter que checar as batidas do coração. Seria problemático se ficasse perturbado e levantasse suspeita para elas. Quanto mais pensa nisso, mais se questiona sua aceitação desse papel arriscado. Kikuru vê os melões da Hana e embarca para outra dimensão. Será mesmo que vale a pena correr esse risco? Se aqueles servos dela descobrirem sobre isso, estará tudo acabado. Tudo certo, a próxima será Toshiko. Kikuru nunca pensou que depois de testemunhar a forma como Hitamuki, Hana e Inome vieram ao mundo, que iria enxergar desse jeito. Além disso, a Toshiko é uma bela donzela. Agora é com Meiji. Ela fica preocupada com a marca estranha nas suas costas. A crista sagrada é um selo dado por Phoenix-Sama para permitir o uso da magia branca, apesar que o dela é diferente dos outros feiticeiros. Kikuru pensa que examinar as costas é melhor do que melões. Última paciente, Hitamuki. Kikuru já está acostumado em vê-la em vários apuros, então não vai conseguir sentir nada novo com isso. Ele fica sem entender por que de todas, ela que ficou mais envergonhada. Pare de emitir esse som com o estetoscópio, disse ele. Finalmente terminou. O falso médico Kikuru acaba quase infartando de tanta adrenalina. Hitamuki chega mais perto e diz a ele que não sabe o porquê fez isso, mas que não acha isso certo, não é? Kei.
Como ela adivinhou quem era eu? Simples, pelo cheiro. Não adianta se esconder de seu olfato. Dessa vez ele quase morreu. Nas planícies de Aoba, entre a cidade e a floresta de Mibuki, Kikuru entra com um novo treinamento, dizendo que as duas não têm o básico para começar. Então decidiu dividi-las entre equipes físicas e mágicas. Toshiko questiona que se hoje o treinamento será mais para os fracos. Não é fraco, apenas mágico mesmo. Não sabendo ensinar a lançar feitiços, enquanto Toshiko sem esperança sempre tende a se esconder. E Meiji não é tão bom em exercícios. Toshiko disse que a Meiji prefere treinar com a Hana e Hitamuki. Afirmando, diz que prefere as duas do que o Kikuru, porque principalmente a Hana é bonita e educada. Com o espírito humano e modo de vida são agrupados, como o bem ou o mal, sente que os dois pertencem ao grupo maligno. Toshiko, apesar de tudo, fala que gosta da Meiji, apesar dela ser um pouco desagitada, chorona, minúscula e que vale a pena provocar. Ela fica enfurecida e fala que nenhuma dessas palavras soou como elogio e que odeia porque sempre age dessa maneira. Farei isso todos os dias com qualquer pessoa que vale a pena o meu respeito, disse ela. Kikuru pede que se acalme. Mal começou o treinamento e já está muito agitada. Chega de brigas, hora de continuar o alongamento. Enquanto as duas se cruzam os braços, Toshiko puxa ela falando que para que peça desculpas. Se não fizer isso, não irá soltá-la. Como Kikuru aguenta essas duas? Caídas e cansadas, o caçador fica irritado e grita: que diabos está olhando isso? Por que vocês já estão ficando sem ânimo mesmo antes de começar a treinar? Parem de agir como se tivessem feito algo. Praticando corrida, Toshiko já está quase morrendo de cansada e pede para parar um pouco. Sem falar que tem monstros por aqui. Kikuru diz que nas planícies os monstros são dóceis, então não se preocupe. Meiji diz que deve haver uma maneira de entrar na cidade e se olhar bem o suficiente, porque os monstros da floresta nunca fizeram isso. Ele informa que os monstros são cautelosos com os humanos só por isso. Desde que não tenham problemas em encontrar comida na floresta, é improvável que saiam. Muito bem, hora das abdominais. 3 séries de 30 repetições. Mantenham os lados abertos e as costas retas, não abaixem o queixo. Toshiko implora para terminar com isso. Será que não tem compaixão? Ele diz que fez o seu treinamento desde os seus 10 anos de idade, por isso quer treiná-las da forma física ao menos na média da sua faixa etária, mesmo que tenha que pressionar um pouco com o enorme cansaço da Toshiko. Significa que sua força e resistência estão longe da média. Ela fala para não ficar comparando com outras pessoas que não conhece, que deveria comparar apenas com seu eu de ontem. Seu eu de ontem não mudou nada para o de agora, não é? Uma hora depois, Kikuru diz que reduziu o número de repetições. Meiji se gaba dizendo que foi muito melhor nos exercícios. A palavra preguiça não existe no seu dicionário. Uma indireta para Toshiko. Kikuru informa que ainda falta a última parte do treinamento. Meiji diz que está disposta, mas tropeça e ele a segura. Ele lamenta ter pegado pesado com ela e percebe que a mesma torceu seu tornozelo. Meiji poderia curar com sua magia, mas recusa. Diz que a trouxe isso para si mesma devido ao seu descuido. Não posso ficar usando magia convenientemente. Kikuru diz que de qualquer forma irá voltar por enquanto. Toshiko se oferece a carregá-la em suas costas. No trabalho em equipe é essencial não apenas ter a competência individual, mas também ter uma relação de confiança com os seus próprios companheiros. Kikuru pensava que isso era um problema para as duas. Talvez a compatibilidade delas não seja tão preocupante quanto poderia pensar. As duas caem porque o esforço da Toshiko de carregar foi apenas em 5 minutos. Meiji fica mais uma vez brava e se rende a se curar, a ter que passar por essa vergonha de novo. Hoje o Kei, Meiji e Hitamuki estão partindo em uma missão. Toshiko está tendo um treinamento físico especial orientado pela Hana aparentemente, e a Hana orienta ela a começar com 300 repetições de flexões abdominais e agachamentos. Isso é o fim do mundo para Toshiko. A missão hoje não é uma caça de monstros como de costume, mas sim estão à procura da flor chamada Lupinus Silens. Essa planta é bastante problemática, despertando um pólen silenciador quando as pétalas são fortemente agitadas. Não pode falar, é algo que Kikuru e Hitamuki necessariamente não precisam, já que usam ataques físicos, mas a Meiji, que usa ataques mágicos, fica um pouco mais difícil. Por isso eles não têm a intenção de caçar monstros agora, pelo menos por enquanto. Hitamuki, distraída enquanto fala que vai deixar todos em segurança, cai no chão. Meiji pede a ela que foque metade da sua atenção nas outras pessoas e a outra em si próprio. Se afastando e dizendo que vai curá-la, Hitamuki diz que fez um treinamento particular e adquiriu uma nova técnica, um método de cura usando seu chakra, podendo controlar sua mana e usá-la para aumentar seu poder de cura. É uma pena que não possa curar pessoas também. Meiji pega um galho, quebrando e pedindo para que restaure com sua magia como um teste. Ela diz que não consegue fazer isso. Exato.
As pessoas podem imaginar e realizar a ação de destruir algo, mas não têm a capacidade de interferir na restauração de alguém. Por isso, algumas pessoas usam remédios ou ferramentas. Os feiticeiros brancos tomaram emprestado o poder do pássaro sagrado Foinizak, que regula a restauração dos seres humanos. Kikuru viu o símbolo nas suas costas pessoalmente, a crista sagrada. É de lá que consegue essa magia. Muito bem, hora de ir atrás dessa flor e cuidado para não a tocarem. Mesmo que não tenham a intenção de lutar, há uma possibilidade de surgir mobs ao seu redor. Maid está colhendo as flores, só que não esperava que estivesse sendo vigiada por uma ave. Se assustando, ela cai sem querer em uma das flores, perdendo sua voz. O pássaro maligno a segura em sua perna. Desesperada, tentando dar um sinal a Hitamuk, mas o cheiro da planta é tão forte que ela mal consegue sentir a presença do monstro, e então ela usa suas orelhas para rastrear, achando a Maid pedindo socorro. Esse monstro tem o hábito de colecionar e brincar com objetos brilhantes. Maid, achando que isso ia acontecer, se enganou. A ave aprende com seus galhos, não deixando uma brecha para que se defenda. Kikuru percebe e corta os galhos da ave perturbada e a elimina. Hitamuk a abraça perguntando se ela está bem, e Kikuru acha que seus sentidos estão ficando bastante enferrujados. Pelo que vimos, ela não pode se curar até o efeito do silêncio passar. Sinto muito, mas você terá que esperar até chegarmos à cidade, disse ele. Hitamuk pede para que deixem a sós por um breve momento. Então ela usa o contato corpo a corpo para tentar curá-la, podendo assim seu chakra ser transferido por meio de sua pele. Resultado: deu certo e Hitamuk conseguiu usar a sua mana para curar sua amiga. E Maid com isso ficou pensando que sua inocência a faz ser uma feiticeira branca caso queira. Ela é adequada definitivamente para um papel de apoio em termos de sua personalidade e habilidades. Kikuru percebeu que ela está melhorando suas técnicas. No dia seguinte, Kikuru encontra-se sozinho. Hitamuk e as outras meninas estão fazendo check-up médico novamente. Então irá caçar monstros por mérito próprio, apesar de ter gastado seu tempo e energia com elas. Fique de folga, hoje não precisa se matar tanto, disse a filha da Inomi. Ela diz que deseja muito o encontro entre a sua mãe e ele. Seu desejo é que Kikuru seja o seu pai. Inomi disse a Esne que ela nunca disse isso. Kikuru e Inomi não está acontecendo. Foi como uma lança perfurar sua alma ouvindo essas palavras. Depois dessa, ele diz que vai até para casa dormir. Inomi falando não parece estar bem, quase desmaiando. Então é levado às pressas aos primeiros socorros. Não se preocupe, ficarei no comando enquanto você se recupera. Você anda se esforçando muito, mais do que o pedido, disse sua filha. Mas antes vamos mudar para algo confortável. Esne disse que essa seria a melhor oportunidade para o Kikuru provar o seu valor. Ficando de lado enquanto Inomi troca de roupa, ele percebe que a garotinha está fazendo tudo propositalmente, pois sua roupa está muito íntima. Esne se faz de inocente, mas tudo é parte de seu plano. Ela disse que procurou por todo lugar e não achou o termômetro. Será que Kikuru poderia medir a temperatura na testa dela? Dizendo isso, ela vai embora, deixando Kikuru apreensivo agora que Inomi está sobre seus cuidados. Ele pede desculpas, mas vai ter que checar sua febre testa com testa. Sentindo seu cheiro, é impossível se concentrar dessa forma. Ela diz que seu fardo não é nada comparado ao que ele tem que aguentar todos os dias. Kikuru percebe que sua roupa está encharcada de suor, a deixando tímida. Enquanto ele tira seu suor, ela pede desculpas por isso também, mas o outro motivo foi que quando solicitou guardas qualificados em outras cidades, não obteve respostas de nenhum deles. Os monstros nessa área são menos perigosos do que em outras cidades, então assim a prioridade é menor. Mas mesmo que as garotas não sejam muito habilidosas, nunca se arrependeu de ter apresentado elas ao Kikuru. Graças a isso, elas poderão agora melhorar a si mesmas. Kikuru pede um momento, mas do jeito que se encontra, suas palavras passam por cima de sua cabeça. Mesmo que esteja de costas para ele, o fato de estar assim o deixa louco. Ainda assim, não consegue desenvolver a consciência de apontar a falta de senso de perigo, infelizmente. Sua filha pega os dois no flagra e diz que ele foi até que rápido. A enfermeira resumiço aparece e o chama de doutor. Não complique mais a minha situação, pensou ele. O que a trouxe aqui de repente? Você deveria estar cuidando dos pacientes. Ela disse que descobriram aquele fato de ter colaborado para que Kikuru fosse o médico fake e a demitiram por se portar de maneira imprópria. O médico percebeu que o check-up de algumas delas não se lembra de ter feito, mas a enfermeira conseguiu esconder sua identidade até o fim, então pode ficar tranquila. Já que a guilda não aparenta ter um médico aparente, ela se ofereceu a ajudá-la com o trabalho enquanto estiver doente. Inomi se levanta, mas Kikuru pede que ainda fique, porque ainda não está recuperada. E assim os acabam caindo um ao outro e o protagonista quase tem um infarto com isso. Kikuru nunca passou por uma situação dessas e o seu amigo está falando por ele. Inomi não sabe como reagir dessa forma. A única coisa que se lembrou foi de sua filha dizer que após ver aquilo, deseja ter um irmãozinho. Desde então ela começou a chamá-lo
de pai. O episódio começa com dois guerreiros em desespero porque encontram-se encurralados por uma aranha gigante. Perguntando-se como irão derrotar esse monstro se estão separados de uma pessoa chamada Noma. Enome diz que essa aranha de nome Repel foi descoberta ontem durante uma busca na floresta de Mebuki, um monstro que tem o dom de sentir a hostilidade e se desviar de qualquer ataque. O mago negro Smith e o guerreiro Selink não foram capazes de fazer nada. Mesmo que não possa bater, basta uma mordida para que tudo esteja acabado. Enome diz ao Kikuru se tem chances de vencer. Ele diz que é complicado por causa de suas habilidades especiais, mas deve ter alguém mais forte que isso. Toshiko diz que nem invente de colocar ela no meio com esse monstro que ela não vai. O guerreiro e o mago ficam dizendo palavras negativas para o Kikuru, para que ele não tenha a mínima chance de vencer, afinal não é qualquer monstro que ele vai enfrentar. Só que ele está cansado de ver pessoas falarem e toma a atitude de chamar sua equipe para enfrentar o monstro. Informando as meninas o que elas devem fazer, Hitamuki irá procurar a guarda enquanto evita o monstro. Meiji deve curar os guardas também, caso eles estiverem feridos. Hanabata cuidará da retaguarda. E por favor, não use o seu poder oculto. Isso colocaria o grupo todo em risco, deixando tudo a perder. Mas, mesmo assim, Kikuru está inquieto e se as meninas realmente vão conseguir dar conta disso. Ele vai junto com a Toshiko o caminho contrário, reclamando que não pôde ser tão útil assim. Poderia estar no grupo de resgate com as meninas. O monstro tem as maiores habilidades já ditas. Kikuru disse a ela para pensar um pouco em primeiro lugar a razão pela qual ela pode evitar ataques com tanta precisão e porque ela pode sentir onde está seu corpo a todo momento. O seu foco é que ela não seja encontrada. Iremos usar o método de caça e se ela cercar com chances poderá bloquear com sua rota de fuga. E como não está mirando diretamente naquele monstro, não irá precisar se preocupar com ele lendo sua hostilidade. Kikuru fica se perguntando se o outro lado realmente é seguro, pois nunca pensou que ficaria mais ansioso do que em uma luta com um inimigo poderoso. Não há demônios por perto, mas há ninhos por toda parte. A Hitamuki cai em um deles. Depois que a Meiji tenta salvá-la, ela também é pega na armadilha. A teia de aranha é bastante grudenta e elástica. Hana, observando aquela vergonha toda, decide colocar fogo no lugar. Esse é o motivo por qual Toshiko está com Kikuru. Sua magia de fogo vai ajudar a controlar as teias por toda a floresta. Será o suficiente para queimar o ambiente com as chamas. Depois ative sua magia de voltage e, se não houver rota de fuga, não importa se ela perceber sua hostilidade. Só que aparece de repente a aranha, quase atingindo a Toshiko. Kikuru muito rápido já defende o ataque. Hora do plano em prática, Kikuru versus aranha, e Toshiko com a função de queimar por todos os lados. Só que a aranha consegue escapar antes que o feitiço seja lançado. Toshiko está assustada e a aranha aparece por trás, só que quando vai atacar, Kikuru leva o golpe. Toshiko joga o feitiço, mas novamente ela foge. Ele sabia disso. A sua mania de impor seus ideais aos outros. Toshiko havia dito que não tinha confiança nele, mas mesmo assim continuou sendo teimoso. E agora o que deve fazer nessa situação? Enquanto parece estar morrendo, Toshiko chora implorando para que ele volte. Ele se levanta e diz que aplicou o antídoto que havia plantado em seus dentes imediatamente. Mas o veneno parece ser muito mais potente do que ele pensava. A febre e a dormência ainda permanecem. Toshiko diz que dessa forma melhor ir voltar à cidade, mas ele se recusa. Seu objetivo é terminar com essa aranha de uma vez por todas. Eliminar esse aracnídeo é seu objetivo, antes que as coisas piorem. Só precisa de uma pausa de 10 minutos para terminar o que já iniciou. Toshiko usa seu feitiço de gelo e cria uma barreira para protegê-los de um ataque futuro. E pergunta-se se já ouviu falar de um termo chamado Nome da Maldição. Esse é um exemplo de como um nome próprio pode ser usado para ativar um feitiço. A pessoa pode receber a bênção, palavra ou espírito que o nome contém. Essa é a razão pelos quais os pais dão seus nomes aos seus filhos. Essa é a forma perfeita que um nome representa para a pessoa. Toshiko, tóxico, veneno. Só que ela é o antídoto. Sua habilidade é anular o veneno. Essa é a razão porque nunca ficou doente. Pera, como você sabia disso? Ele, tentando disfarçar o que disse, falou que viu na TV. Toshiko retira então todo o seu veneno com sua saliva. Poderia colocar essa cena, mas não quero arriscar perder a monetização, então assim que terminar este vídeo, assista o anime e veja bem a cena. E depois comente o que achou aqui. Então finalmente Kikuru é curado. Mas o problema começa agora. Sua missão de derrotar a criatura ainda é o objetivo. Mesmo que não tenha como alvo direto o corpo principal, ela reage à hostilidade, indireta como armar uma armadilha.
Em outras palavras, a armadilha deve ser uma instalação que não envolve a vontade humana. Kikuru não gosta da ideia de armar uma armadilha que possa prender um monstro tão grande como aquele, mas não tem outra escolha. Ele diz que tem um lugar que deseja ir. Do outro lado, Meiji usa sua magia purificadora para salvar uma maga vermelha. Seu nome é Noma Rune. Meiji se sente feliz pelo trabalho que fez, e também graças a Hitamuki que sentiu o cheiro. Noma disse que colocou todas as pessoas em perigo e lamenta por isso. Realmente foi uma viagem de inimigos muito fortes, disse ela. Toshiko e Kikuru estão em um abrigo. Se a missão demora muito, os guardas podem se alojar nesse local. Toshiko disse que então ele estava planejando algo com ela, só porque não conseguiu superar o quão estava gostando do que estavam fazendo antes? Kikuru diz que mesmo tendo proteção contra monstros, as pessoas raramente dormem em um covil desses. Esse abrigo será uma armadilha. Se for o local apertado, não há escapatória, mesmo que possa ler seus ataques. Kikuru atrairá um monstro para dentro da cabana e ela colocará fogo nela. Bem, vamos usar o fogo, mas não assim. Os móveis e o piso são de madeira, a porta é de aço e a parede de pedra. Ele acha que não devem se preocupar com o colapso antes do início do plano. O tamanho não é o problema e eles estão voltados para o sul. Kikuru chuta os amuletos. Toshiko diz que a guilda ficará muito furiosa com ele fazendo isso, mas ele rebate dizendo que com essa coisa a aranha não vai vir. E então Kikuru pede para Toshiko queimar a cabana. Tudo terminou confuso. O que realmente Kikuru quer planejar dessa forma? Kikuru continua queimando a floresta, já prevendo que a aranha viria. Ele estava presumindo que estava esperando a distância por uma oportunidade. Mas há uma feiticeira negra com poder de fogo desagradável de um lado e um caçador ferido que sofreu um golpe fatal em outro. Porém, ele planejou para que a Toshiko não tente se encontrar com nenhum outro monstro. Mas de qualquer maneira, até agora, o seu contato com ela foi um sucesso. Agora, é apenas questão de tempo para saber se ele pode se livrar disso até chegar em um abrigo. Kikuru fala que as coisas mais difíceis de lidar ao enfrentar uma aranha de repelência são seus venenos a fios, por falta de informação não em termos de competências como força muscular ou percepção, mas sim em termos de não conhecer toda a extensão de suas habilidades. Aranhas de repelências normais são monstros com cerca de 30 centímetros de comprimento, que caçam pequenos monstros. Muitos guardas nunca pensaram em lutar com elas, por isso todas as informações que faltam devem ser descobertas por tentativa e erro. Mas no caso dessa criatura, um simples erro significaria o fim. Se ele não se preparar, poderia morrer no próximo golpe, não reagindo diretamente a ataques do seu corpo, mas também à hostilidade direta das chamas que a cercam. Ele deduziu que essas duas têm algo em comum no campo de visão. Ambas devem exigir uma linha de visão adequada. Na verdade, ele está correndo com o objetivo de atraí-la para uma armadilha, mas não está reagindo. Talvez ele consiga acertar sem olhar. Kikuru escapa dos golpes mortais da aranha, mas não consegue controlar a coisa e seu poder está totalmente ausente. Ele acha que não seja importante mencionar, mas até que leva jeito para o parkour. Enquanto Toshiko espera, ela se lembra do que foi dito. Quando ele chegar, para que feche os olhos e se prepare para lançar um feitiço avançado. Ele irá instalar alguns talismãs ao redor para que não se preocupe quanto a isso, em ser atacada dentro deles. Toshiko vê de longe Kikuru vindo em direção e ela junto com a aranha demoníaca. Devido ao seu esforço e a sua perda de sangue, ele se pergunta se o seu ato de ser encurralado desenvolveu um bom senso de verdade. Agora, é só não receber um golpe. Contudo, ele percebeu que a chave para a invasão seria sua sombra. A aranha aplica o ataque. Ele abaixa, ativando o fogo escondido na cabana, atingindo a criatura. Vemos o plano há 30 minutos atrás. Kikuru menciona a palavra retrocesso. É um fenômeno explosivo que corre no local do incêndio. Toshiko se pergunta afinal para que serve a sua magia. Kikuru parte para cima da aranha usando a sua adaga e o seu movimento esmagador. Em seguida, pede a Toshiko que lance seu ataque, quase que atingindo até mesmo o seu próprio mestre. Finalmente eles derrotaram a aranha, só que ele percebeu que a Toshiko não estava como antes. Podemos dizer, sem as vestimentas em uma linguagem mais educada. Ele disse que iria emprestar o seu casaco nesse caso. Realmente, a situação ficou bem tensa para o Kikuru. Seu rosto já diz tudo. No dia seguinte, ele acorda muito cansado. Ele ainda sente o ataque daquele aracnídeo em seu corpo, fora o seu esforço se esquivando dos ataques. Hitamuki bate na sua porta e diz que ouviu que ele se esforçou muito ontem e ainda não está muito bem, por isso veio para ajudá-lo em alguma coisa na casa e cuidar dele. Atenciosamente faz o seu chá e o seu onigiri. Ele acha incrível que ela saiba cozinhar, ao contrário daquelas 3 que teria caído no sono profundo se provasse da sua comida. Sua ferida ainda está aberta, apesar de ter mandado Meiji curá-lo.
E a propósito, Toshiko está preocupada em saber quem irá receber o crédito. Ela está se perguntando se está tudo bem e se foi ela quem derrotou a aranha da repelência. Kikuru diz que não se importa, mas foi ela sim quem deu o golpe final. Além disso, estar prestes a se aposentar também é até bom que isso aconteça. Hitamuki diz se ele não quer ir fazer compras com ela. Ele diz se ela tem algo que deseja comprar. Ela disse que compras para o jantar, pedindo para ficar à noite também. Hitamuki disse que se mudou para Mebuki já tem um mês, por isso está tão familiarizada com todos da região e ainda recebe gratificações deles. Kikuru disse que não teve nenhuma conversa agradável com as pessoas, uma única vez. Só que Kikuru já sacou a desses caras e a chama alertando que eles estão se aproveitando porque ela é inocente e bonita. Os vizinhos acabam olhando para o Kikuru com maus olhos, mas depois de saber que ele é o herói da cidade, pedem desculpas e enchem suas mãos de mercadorias. No final de tudo, as pessoas o presenteiam como forma de agradecimento por tê-lo salvado dos monstros. Percebendo também que Hitamuki era muito popular, Kikuru pergunta a ela por que o levou para a cidade. Estava meio estranha hoje. Hitamuki disse que deseja que ele esteja ciente das coisas que ele salvou. Afinal, ele quer se aposentar, certo? Pelo menos, ela quer que ele se aposente com pelo menos um sorriso no rosto. A vida das pessoas e as suas alegrias. Você protegeu tudo isso. Seria algo para que se orgulhasse de sua excelente conquista. Hoje foi a primeira vez que as pessoas da cidade o agradeceram. Ele simplesmente nunca se preocupou em falar algo com eles e resmungou por sempre estar sozinho, sendo que tinha a ilusão de que uma mudança de local renderia algo, mas no fim das contas a Hitamuki está preocupada com ele. Além disso, não pode simplesmente desistir mesmo que queira, até que todas estejam devidamente treinadas. Após a derrota dos monstros, Kikuru se auto-questiona ao usar o seu arco e flecha, que parece que já faz uma eternidade desde a última vez que usou. E então vemos a elfa Nomahune, uma guarda que salvou a Hitamuki e as outras do ataque da aranha. E ela disse que quer aprender uma ou duas coisas com ele. E então veio observar se ele pretendia cuidar dela desde que aceitou seu pedido. Preocupado com ela porque talvez tenha surpresas na qual terá que lidar, Kikuru disse a ela se deseja aprender uma coisa ou duas coisas com ele, sendo que tem seus próprios membros. Eles são habilidosos e possuem muita experiência. Noma disse que eles deixariam a cidade. Pelo fato de Kikuru ter salvado todos da aranha, isso deve ter prejudicado o orgulho deles. Por isso foram embora prometendo ficar mais fortes para protegê-la. Furioso, ele disse que os guardas não pensam mais na cidade, sempre vivem fugindo. Por que são tão egoístas? Com raiva e indignado com aqueles que levam a vida a sério, sempre levam a pior. Hitamuki ouve cobras rastejando no subsolo e pede que tenham cuidado. Só que ela não presta atenção em si mesma, consequentemente caindo em uma armadilha. A guerreira elfa tenta ajudar, mas tem o mesmo destino que Hitamuki ao ser envolvida. Resta Kikuru agora salvar as duas, antes que seja vergonhoso demais para presenciar tudo isso. Só que a elfa usa todo o seu poder congelante, conseguindo se livrar dos répteis. Apesar de ter conseguido essa magia, ela diz que ainda não é suficiente e seu treinamento está incompleto. Isso foi sorte, raramente consigo derrotar meu inimigo dessa forma. Kikuru pergunta a ela se no momento, se a sua magia se obtém curta demais. Um defeito grave seria se quando você tende a atacar indiscriminadamente com magia sem rumo ou a entrar em um frenesi. Noma disse que seus membros nunca deixaram fazer seu trabalho, mas agora se sente feliz porque realmente considera como uma guarda capaz. Kikuru reconhece que ela tem um pouco de baixa autoestima, mas nada que não possa resolver. O seu estilo de luta é bem parecido com o do caçador. Seria ela a pessoa certa, a mais fácil de treinar? Além disso, agora ele tem cuidado de 5 novatas e sua aparência lembra um pouco a Inomi. Isso é um fator extra de pontos positivos ou algo assim, mas hipoteticamente falando, se ele fosse em missões com ela, acha que ocorreria tudo bem. Talvez a juventude que queria de volta está aqui perante os seus olhos. Kikuru está muito envergonhado ao ponto de poder se portar como um mero garoto que entrou no ensino médio. Hitamuki disse que é muito legal que as pessoas tentem protegê-la dessa forma, mas temos a revelação de que a elfa é um elfo, isso mesmo. Ele disse que talvez tenha uma impressão errada no começo, mas essa é a verdade. Kikuru pensava que ele fosse ela, e falava como ela, mas tudo bem. E daí? Se for um garoto, seu objetivo é recuperar sua juventude mesmo? Escutando gritos, Kikuru volta e Mega Slimes pegaram Noma e Hitamuki. Conseguindo salvar a tempo Hitamuki, Noma misteriosamente sumiu e apareceu do seu lado. E ele corre para perguntá-la se está tudo bem. Kikuru disse que ele pode ser muito mais habilidoso que a Hitamuki e pede que use sua desenvoltura para dar crédito a si mesmo. Ele disse que tentou não atrapalhar muito os outros, por isso entrou em pânico. E para se tornar mais forte, não é força física também que precisa,
mas também uma força considerada pelo meio de se pensar. Norma pede para que ele o oriente e que também seja o seu mestre. Tudo bem, disse ele, não me interpretem mal, eu simplesmente não posso rejeitar ninguém mesmo. No dia seguinte, Kikuru faz uma vistoria para encontrar algum monstro e reportar a Inomi, mas por enquanto nenhum sinal deles. Depois da derrota da aranha, os monstros, ao qual tudo indica, mudou sua rota em outra seção da floresta. Inomi disse que então isso é ótimo, significa que não há nada de estranho nas planícies da floresta. Só lhe resta limpar o abrigo que ateou fogo agora. Inomi vê os monstros mais calmos das planícies. Eles são chamados de Rock Calls, monstros cujos crânios continuam crescendo desde seu nascimento pelo resto de suas vidas. Se seus crânios bloquearem seus olhos, assim seria perigoso para eles. Então precisa removê-los. Resumiço é orientado a quebrar a área ao redor dos olhos para que facilite a vida dos animais. O crânio deles serve como ingrediente para medicamentos e equipamentos. Só que esses bichos, como sempre, são muito animadinhos e tentam brincar com a Inomi de uma forma muito errada. A cara do Kikuru já diz tudo ao se ajoelhar se lamentando porque tanto gosta de coisas macias. Inomi disse que ouviu da Toshiko que ele ultrapassou seus limites habituais durante seu incidente com a aranha. Ele disse que sabia que deveria ter havido um presságio logo no início. Desde que se aproximou das garotas, nunca se aprofundou de verdade na floresta e sempre voltava para a cidade no meio do caminho. Mas a responsabilidade não é delas, muito menos sua, claro. Ele se disse ser negligente de sua parte na época, só queria compensar o seu erro. Resumiço, distraído observando a conversa, bate o martelo sem querer no seu dedo, gritando e irritando as feras ao seu lado. Esses animais idiotas ficam se aproveitando da Inomi. Acho que vou dar cabo neles, disse Kikuru. Resumiço tenta ajudar, mas também se dá mal. Mas ao ver que não era o que pensavam, eles se acalmam e voltam tudo ao normal. Tudo piora quando a filha da Inomi aparece e vê tudo de uma forma muito maldosa perante o Kikuru. Vocês poderiam ser menos discretos? Não acham? A fim de tomar precauções contra monstros grandes como aranha repelente outro dia, tentando ampliar seu escopo para a parte mais profunda da floresta, enquanto uma fica cansada, a outra com medo, Kikuru acha que o reconhecimento dela não consegue acompanhar tantos monstros. Ele pede para que Toshiko liberte Hitamuki com sua magia. Para a frustração dele, ela já está meio cansada. Meide está inválida e com medo. Hanabata é até eficiente, mas libera o seu frenesi. Descontrolada, acaba com todos os monstros, mas ainda tem esse defeito. Kei está sobrecarregado dessa última batalha. Toshiko disse que na próxima vez irá fazer valer a pena. Ele não tem habilidades de longo alcance, seja para ataque ou defesa. Não há como alguém como ele cobrir mais de uma pessoa. Hitamuki seria a primeira a ser atacada, mesmo se ele a colocasse na retaguarda. Toshiko estaria simplesmente em colapso, em viagens de longa distância. Meide ficaria com muito medo e incapaz de liberar o seu verdadeiro potencial. E embora Norma seja aprovada, não podia simplesmente deixar tudo para ela. Até Hanabata poderia ser a única que avançaria. Exausto, ele pede que tirem uma folga porque amanhã irão treinar sozinhas. Hanabata fala para Inomi que deseja consultar algo. Em dúvida, se questiona se está sendo odiada pelo senpai, porque acha que ele está a evitando. Ela diz que quer ser útil porque salvou seus colegas de uma situação difícil em várias ocasiões, mas não importa quantos monstros enfrentem ou o quanto tente ajudar, ela sente que não consegue ganhar a confiança dele. Pelo jeito está muito abalada. No dia seguinte, ele descobre o que aconteceu. Kikuru já sabe o que fazer, então decide contar a verdade. Os mordomos dizem que se contar isso a ela, vai ficar bem claro que o enganaram por todo esse tempo. Ele disse que seria uma boa oportunidade. O importante em uma batalha é conhecer seus inimigos e a si mesmo. Para continuar deixando-a usar uma habilidade suprema que ela não pode controlar, significa perigo para ela também. Kikuru apresenta uma fita de como Hanabata se comporta quando está usando seu frenzy, antes de conhecê-los emprestada da Toshiko. Ela presenciou diversas vezes também, obtendo as gravações de suas missões até agora. Certamente irá convidá-la a vê-la suas ações. Achando que poderia contar com eles, acabam fugindo da responsabilidade. Mas isso não muda o fato de que eles serão repreendidos mais tarde, mesmo que estejam fugindo agora. Hanabata recebe a ligação do senpai perguntando se está livre hoje. Negando, ele disse para ela ir à sua casa. Ela ficou achando que Kikuru estava convocando mais uma reunião, mas não. É apenas você. É difícil dizer por telefone, por isso precisa de sua presença. Kikuru recebe Hanabata na sua casa. Ele pensa que ela cheira muito mais floral do que o normal. Ela oferece uns biscoitos que fez pessoalmente, mas ele imagina a bomba que ela assou para ele. Tentando disfarçar o nervoso, Kikuru disse que seria ótimo experimentar, para limpar seu nome daquela vez. Você só pode limpar depois que eu provar, mas enfim.
O motivo de tê-la chamado foi para que veja essa fita, disse ele, pedindo que de antemão, quando vê, não enlouqueça, por favor. Ela imagina que talvez seja um filme de terror. Poderia apenas fingir estar com medo e se inclinar para perto dele. Kikuru revela o que está no vídeo, então isso a deixa perplexa e acha que não pode ser ela. A situação fica tensa quando ela cai em cima do protagonista. Após a loucura dela, Kikuru lhe entrega novas roupas. Hanabata menciona o seu pai. Até o ano passado, quando assumiu a empresa do seu avô, ele era um cavaleiro e também funcionário da empresa. Devido ao seu número de missões, ele não conseguiu derrotar muitos monstros, mas sua força ainda era de primeira linha. Ele achou que nenhum guarda poderia passar por ele nesta cidade, mas um dia ele elogiou um novo ás da cidade, de 19 anos. Ele não era muito popular com seus colegas guardas, sempre sozinho. A única vez que foi mencionado foi em um pequeno canto de um jornal local. Mas seu pai apreciava ele mesmo assim. Raridade agir de tal forma, enquanto Hanabata ficava com inveja ao mesmo tempo que o adorava. Apesar de tudo isso, lamentando, ela diz que as pessoas da sua casa devem estar com medo dela e que Kikuru a odeia. Ele diz que claro que não. Prefere pessoas sensatas. Isso significa que pode não gostar dos seus empregados, somente queria que passasse o modo frenzy depois de ver os seus vídeos. Mas mudou de ideia. Temos que usar da próxima vez essa habilidade, ela é muito poderosa. E é verdade que salvou muita gente além dele, mas não está dizendo que quer que use da mesma forma sem a capacidade de controlá-la. Essa técnica é uma condição de perder a razão, mas seu Flower Frenzy é uma habilidade para melhorar o desempenho físico como resultado do surto do poder mágico emitido de sua mana. Não há necessidade de perder a razão. Isso significa que se ela conseguir superar essa embriaguez, poderá usar essa habilidade enquanto mantém a consciência. Ela ainda não está firme achando que isso seria um fracasso, mas Kikuru disse que depois de ouvir o que ela disse, ele poderia presumir o que sente por ele. E o que seria? Disse Hanabata. Claro que seria respeito. Isso congelou a mente dela de tal forma achando que ia esperar talvez uma declaração. A palavra gostar nem sempre significa afeição amorosa. Você não pode aceitar as palavras pelo valor delas. Desculpa ficar empolgada, será que você poderia agora lutar comigo? Disse ela. Naquele final do dia, de alguma forma, seus ataques foram mais fortes do que o normal. Lição desse episódio: não seja uma pessoa emocionada. A igreja que adora o santo pássaro Fênix, que regulamenta a restauração, e o templo que adora o deus do trovão Zenith, que adora quem regula o conhecimento. Ambas são organizações dirigidas por feiticeiros brancos e negros, respectivamente. Os representantes da restauração e da destruição se especializam em campos opostos da magia, e eles, há muito tempo, não gostam um do outro, despertando rancor em suas mentes. Mesmo que ele nunca coloque isso em palavras, aparentemente é nesse momento o epítome feio da relação entre os dois lados que está se desenrolando diante dos olhos do caçador. Kikuru pede que as garotas parem com isso de uma vez. Perguntando o motivo disso, Toshiko diz que quando foi ele e a Noma estavam patrulhando a área, ela quis oferecer um tópico para que não ficasse estranho conversar com alguém mais jovem. No flashback vemos Maid perguntar a Toshiko quem sabe se ela gosta de história em quadrinhos e jogos, mas até Hanabata lê histórias em quadrinhos para meninas. Ela disse que foi assim que se tornaram mais próximas. Em primeiro lugar, apesar de sua aparência, ela é bastante inocente. Perguntando se Maid possui um hobby, Maid diz que adora romances e mistérios, mas no momento está lendo o livro mais popular. Mas Toshiko, com sua maldade, lhe disse o spoiler do final da história, a deixando brava, dizendo que ela é sempre assim, insensata. Kikuru disse a Toshiko para pedir desculpas a ela. Isso não se faz. Então ela pede desculpas, dizendo que o spoiler que deu foi uma mentira, nunca leu esse romance. Afinal, nenhuma pessoa seria ação suficiente para estragar quem é o impostor em coisas misteriosas, certo? Kikuru disse que se elas não perceberam, já foram atacadas 3 vezes. Maid acha que agora Noma vai perceber que ela é uma idiota, mas diz que é sempre bom ser sincera com as pessoas de bom senso. Noma diz que não tem problema em expressar o que pensa, mas é perigoso aqui fora, então tenha cuidado da próxima vez. Toshiko disse que a maneira que ela trata as pessoas está classificada na sua cabeça, como feiticeiros brancos que podem usar magia branca e negra e são aparentemente feitos para se tornar um mediador entre os dois lados em desacordo. Kikuru disse que sabe que ela anseia por alguém mais velho, com inteligência e graça, mas nunca pensou que um sujeito pudesse ter tratado de forma tão diferente dele. Ela é um cara? Disse Toshiko. Noma disse que alguém mais uma vez está confundindo com a garota, mas tudo bem, eu sou um cara.
Somente os sons dos ventos ecoaram no local em grande silêncio, com Meide dizendo que é brincadeira isso. Sua desesperança não chega nem perto de quando era mimada. Nunca pensou que ela era ele. Kikuru disse que Alcateia está se aproximando. Irá enfrentá-lo sozinho e então sem brigas, ok? Toshiko disse que hoje era para ser um dia de treinamento dos feiticeiros, mas ele vai acabar caçando todos os bichos sozinho. Meide disse que Hitamuki faz uma falta, bem que poderia chamar ela para encontrar os monstros. Noma disse que elas duas são bem mais talentosas que ela. Só que rapidamente a Noma percebe um monstro perto da Toshiko e arrasta ela para frente, ficando no seu lugar. Pode haver mais deles, portanto fique atenta. Toshiko, vendo toda a situação, agora vê que realmente ele é um homem. Meide fala para que derrube com a sua magia. Ela disse que adoraria, mas enquanto estiver grudada é perigoso jogar a magia e acertá-lo também. Meide disse para que ela troque golpes com a coisa enquanto ela cura sem parar. Bem, agora só resta esperar o Kikuru, ele já deve ter percebido. Correndo depressa, ele diz que isso sirva de lição para que ouça suas palavras da próxima vez. Ele pede desculpas por incomodá-lo, mas ele pode perceber a situação de longe, e Toshiko nunca pensou que esse monstro atacaria ele assim também. Noma disse que mostrou algo que não devia, mas Toshiko disse que era mais fofa que a do mestre. Isso é mentira. Ela já te enganou várias vezes e você ainda acredita nela? Disse ele. No dia seguinte, o treinamento novo começa. 10 anos atrás, Kikuru aspirava a ser o guarda, a se comprometer e treinar até a morte. Então, após 2 anos se tornando caçador, nunca se machucou, exceto durante o incidente que houve com a aranha. E ainda está levando a sério cada fibra do seu ser para evitar seus ataques. Levando um golpe da Hanabata, Inomi usa sua canção em forma de magia, fazendo a Hanabata cair no sono. Então esse é o frenzy que tanto falava. Não acredito que ela te impressionou tanto. Apesar de ter treinado muito, Kikuru aprendeu de maneira mais fácil que os inimigos sem hostilidade são os mais perigosos. Em termos de contagem de eliminação, Hanabata tem um maior número, mas como membro da guilda ele não pode permitir que ela opere assim nessa posição. Ela age assim exclusivamente com ele, meio que ela o adora há muito tempo atrás. Talvez a intoxicação por mana trouxe fortes emoções à tona. Inomi se pergunta se ela realmente o admira. Kikuru disse que ela só o viu em uma foto antes de conhecê-lo. Mesmo com esse corpo, ela ainda é uma pessoa ingênua por dentro. Do outro lado, a filha da Inomi descobre que sua mãe está com Kikuru para o treinamento da Hanabata. E ela está preocupada porque as duas estão em pé de igualdade, podendo afetar a mente do Kikuru. Resumiço disse que ele nunca julgaria alguém pela aparência física. Inomi disse que não achava que Kikuru fosse do tipo que não deixaria ele usar uma habilidade perigosa como essa. Se a sua teoria estiver certa, talvez ele oriente seu estado de frenzy mesmo que ela não consiga recuperar o autocontrole. Hanabata acorda. Kikuru sente muito, mas pede que ela continue usando seu frenzy, só que, muito pelo contrário, seu frenzy não passou. Isso significa que ela não está se movendo. É seguro presumir que não esteja liberando sua mana. Então, para que seu frenzy desapareça, é necessário fazê-la se mover. Ela disse para o Kikuru que quer se tornar uma dama, e se ele pode fazer carinho nela. Kikuru disse que ok, mas não quer abraços. Inomi vê a ferida na sua bochecha, Hanabata quer curá-lo, mas ele disse que como ele vai deixar ela fazer isso, sendo que foi a causadora de tudo. Enquanto isso, a filha de Inomi fica imaginando se o Kikuru acabar gostando mais da Hana do que de sua mãe. Chegando lá, observa Inomi cuidando da Hana como se fosse sua filha, pensando que nunca achou que sua posição fosse ameaçada. Bem, pelo menos ela não apareceu antes, pensou o Kikuru. Se você viu o vídeo até aqui, deixe seu like e a sua inscrição e ative o sininho para as mais notificações. Nos vemos em breve. Tchau!